Bom dia, irmãos. Dia de quinta-feira, nós não postamos vídeo, né? Mas eu venho em uma missão especial hoje. Eu recebi um pedido de oração, né? Para orar pelo financeiro de alguém. Então, eu senti o desejo que foi gerado de Deus no meu coração de não fazer só por esta pessoa, mas pela situação financeira de todo o povo de Deus. Eu, Lilian Marinho, creio que sim, que há deserto, que há momentos de contra-gota, mas sendo Deus quem é, soberano, poderoso, e a sua presença, ela nos faz avançar, conquistar e multiplicar. Então eu creio sim que Deus ele quer te dar uma fonte. Eu creio sim que Deus quer construir com você uma vida financeira saudável, para que você possa investir em projetos de Deus, na casa de Deus, em missões, ajudar pessoas, multiplicar na vida de pessoas. Eu tenho certeza sim que Deus quer te tirar dessa extrema pobreza, extrema miséria financeira e te colocar no lugar alto, no lugar estável. Assim nos diz o Senhor. Então, meu Deus, a Lilian é evangelho da prosperidade. Veja só, Deus quer nos fazer prosperar. Deus ele é completo. Isso não significa que você não irá enfrentar no meio do caminho espíritos contrários ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é saudável, ele produz vida na minha vida e na sua vida. Então, no meio do caminho existirá pessoas que carregam incredulidade, imoralidade, idolatria, morte dentro de si, e vão manifestar esses espíritos contrários. Mas a palavra de Deus também diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, é sobre quem crê. Quem crer que com Deus pode ir além de onde seus pais foram. Você pode ter ido parar neste lugar por uma situação que não teve controle, como uma pandemia, a empresa faliu, a empresa fechou, mas sempre teve no seu coração esse dom, essa predisposição de empreender. E empreender é você alimentar pessoas fisicamente, é dar sustento a pessoas fisicamente. Mas nesse ambiente também pode ser um ambiente de missões, um ambiente espiritual, um ambiente de prosperidade espiritual. E Deus, ele quer renovar os nossos pensamentos e nos tirar de dentro de uma caixa e de dentro de uma generalização. Você é chamado como profeta, você é escolhido como profeta, mas Deus pode colocar uma ferramenta na tua mão, empresas na tua mão, e aí você vai trazer o quê? Sustento físico para necessidades básicas. E ainda neste ambiente, essas pessoas conhecerem a Deus, essas pessoas saírem de uma maldição espiritual e irem para a bênção espiritual que a vida de Jesus carrega. Estou falando de uma maneira fácil para que sua mente entenda. E você que crê vai prosperar. E você que crê vai prosperar na palavra de Deus. É contrário achar que carrega a presença de Deus e que Deus quer que você viva numa extrema pobreza, aonde Deus quer te levantar como fonte. Porque enquanto existem muitos que já têm uma estabilidade, mas são egoístas, só pensam em colocar nos reservatórios, e quando querem abrir os reservatórios, é para gastar apenas com deleite próprio, para alegar o seu próprio coração, são indiferentes.
indiferentes às necessidades básicas de outras pessoas, por mais que Deus coloque no seu caminho pessoas que essa pessoa pode ser fonte, por mais que Deus dê a elas essa oportunidade, ainda assim elas estão escolhendo continuar sem ajudar, sem multiplicar e sem abençoar. E naquele dia irão ouvir de Jesus: eu tive sede, eu tive fome, eu estava nu. E esta pessoa deixou de fazer de Jesus. Então, quando eu falo o evangelho esse pensamento de nós não podemos falar sobre prosperidade na saúde física, na saúde emocional, na saúde psicológica, alguém pode ter matado você. Você passou uma vida ouvindo palavras que matam de paz, aí depois pode ter casado com alguém também adoecedor, matador, que tem uma mente, que tem um espírito de morte e de perseguição e que te matou com palavras. Então vê aquela fragilidade, vê aquela vulnerabilidade e ao invés de te estender a mão, fez comportamentos, ações e palavras para te matar. Aí a gente pergunta: por que estou vivo? Por que estou viva? Porque nós pertencemos a Deus. E Ele é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Ele é pai. Ele faz intervenção na terra diante de vulnerabilidades e diante de clamor. Então você pode pensar: eu não tenho nada. Você tem uma boca. Então clame. Você tem uma voz. Então fale. Mas Lilian, eu não consigo falar. Então chore. Porque as suas palavras Deus, Ele sabe ler. As suas lágrimas, Deus, Ele sabe ler. Outro conselho do Espírito Santo: e acolha com mansidão. Como que você vai prosperar emocionalmente se você não chora? Se você guarda essa dor, o choro, Neemias chorou, Neemias ficou cansado. Daniel, ele falando numa linguagem dos nossos tempos, ele não foi trabalhar, ele não conseguia, as visões abalaram tanto o seu emocional, como o seu psicológico, como o seu físico. Lilian, como alguém me mata psicologicamente, alguém que passa uma vida destruindo a tua identidade. Você é burra, você é burro. Vou falar coisas bem simples, mas coisas piores você pode ter ouvido. Você é louca, você é louco, porque pessoas vão tentar distorcer a tua identidade em Deus. Vão querer que você prove quem você é, vão querer que você respalde as suas ações, mas um interno bem construído em Deus, vai ficar em silêncio diante daqueles que querem sinais, diante daqueles que querem provas. Porque é Deus, com os resultados que trará, que provará que está com você. A nossa mente, e eu fui trabalhada nisso, por isso que sou fonte e compartilho com a tua vida e não irei reter. O nosso compromisso é estar debaixo da vontade de Deus, porque debaixo da vontade de Deus vem peixe para a rede. A cidade é destruída, as muralhas é destruída. Canaã vem parar nas suas mãos. Construa uma vida com Deus e os resultados serão inevitáveis. Tanto se você construir uma vida com o mal, os resultados da colheita é inevitáveis, como se você construir uma vida com Deus para o bem. Amém? A mensagem do Restauração da Alma da sexta-feira vai falar sobre construção. E eu fico feliz em ser usada por Deus para trazer essa palavra. E nós iremos na sexta-feira meditar junto. A palavra do Senhor diz lá em Lucas, capítulo 18, verso 10 ao 14, que 2 homens estão fazendo uma oração. E essa oração, existe alguém, não é a oração em si, por ser pública ou por ser vista, mas pelo o orador, aquele que está fazendo a intercessão, se achar, ser elevado, pensar, falar de uma maneira para você entender, pensar elevado de si mesmo.
pensar elevado de si mesmo. Quem intercede por nós é Jesus. Nós somos pó, nós somos cinza e nós clamamos no nome de Jesus. E sabemos que seremos atendidos por causa desse nome. Porque iremos orar neste nome. E porque Deus é fiel à sua palavra. E Jesus disse, se pedires em meu nome, o Pai vai fazer. Para que o nome de Deus seja glorificado. Quando você chega além de onde seus pais foram, quando você vence dilemas, vence situações difíceis que enfrenta no meio do caminho, porque espíritos contrários vai se levantar contra você. No Egito existia um espírito soberbo, um espírito de morte, um espírito de perseguição, um espírito de escravidão, um espírito que pensava só em fazer a sua empresa crescer, Faraó, à custa dos trabalhos de pessoas, mas não era humano com essas pessoas para entendermos essas palavras. No meio do caminho, Deus quer fazer o seu povo conquistar territórios. E ali terão despojos. E ali vão enchendo os seus celeiros para você entender. E aí eles vão saindo de uma situação... eles já saem do Egito, né? Eles não saem de mãos vazias do Egito. E no meio do caminho Deus vai enchendo esses reservatórios para você entender a palavra que o Senhor está trazendo para mim, para você. Sendo que no meio do caminho eles enfrentam espíritos contrários para que eles não acessem o que Deus quer que eles acessem. Porém, eles têm uma palavra de que Deus está com eles. Então, aquilo que é contrário será destruído, diz o Senhor. E Deus vai cumprir a promessa e colocar a promessa em suas mãos. Então, diante desse sinal, porque eu vi nessa irmã que pediu oração pelas suas finanças, um sinal de Deus. Um sinal para que possamos orar e interceder pela situação financeira do seu povo. Para que Deus ele traga recursos para você quitar as suas dívidas, para você pagar os seus impostos, como ali na boca de um peixe é trazida, não sei qual é o peixe que vai trazer esse recurso financeiro, mas Jesus, ele vai dar ordem e o peixe vai trazer. Assim nos diz o Senhor, assim nos diz o Senhor. E o Senhor vai te lembrar desta palavra, liberada aqui do Senhor, no restauração da alma. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é vida. Então este homem, ele tinha pensamentos elevados dentro de si. O outro não. Por mais que eu e você possamos interceder, ainda assim, somos pó, somos cinza, somos seres humanos. Não é no nosso nome que Deus atende, é no nome de Jesus, para nós não nos elevarmos. E também, porque a palavra diz que se orarmos no nome dele, ele vai atender este pedido. E sim, né? Tem a oração, que é para deleite, né? Se você quer uma estabilidade financeira, porque você tem necessidades básicas, seus filhos têm necessidades básicas, como Agar e Ismael. Então Deus não vai deixar você perecer no meio do caminho de fome. Qual é o pai que não quer dar um presente? Qual é a mãe que não quer dar um presente? Qual é o pai que não quer ver o filho bem e alimentá-lo e educá-lo e dar assistência? Se nós, seres humanos, somos assim, imagina Deus. Porém, é uma construção. Construção. Não é uma dopamina rápida. Não é roubar para crescer rapidamente. Não é derrubar ninguém para pegar a cadeira de ninguém. É ficar na tua posição e deixar Deus elevar a sua posição. Meu Deus, é um spoiler de sexta-feira da mensagem que Deus gerou em meu coração. E sua mente vai entender e sua mente nunca mais vai ter problema com o tempo. Porque daquilo que Deus me ensinou, ele tem me ensinado a compartilhar. Para que você que crê, aplique na sua vida. Porque se você crê na palavra de Deus, você vai sim prosperar. Josué não está prosperando, do nada, Aladim, não.
Ô Mega Sena, não. Ele está prosperando porque ele confia na palavra de Deus. E debaixo da palavra de Deus é inevitável os resultados. É inevitável os resultados. É voltar para o lugar da frustração quando o Senhor te manda sem saber os resultados. É rodear uma terra fechada, dura e resistente à vontade de Deus. E Deus destruir as muralhas é estar exercendo a missão que Deus te entregou, Samuel, mesmo no meio de uma geração má e perversa. Ele era um menino profeta, se tornou também juiz, porque Deus é assim. Ele vai nos entregar responsabilidades territoriais para a manifestação da sua presença, do seu poder, libertar, curar, sustentar, alimentar. Se Jesus apenas vai morrer na cruz para nos salvar, por que então pagar imposto? A gente tem um espírito de rebelião e a gente tem que sair desse espírito de rebelião. Eu não vou pagar imposto. Irmãos, a palavra de Deus me diz que Labão roubava Jacó, mas não impediu Jacó de prosperar. Aqueles que confiam na presença de Deus vai pagar imposto, vai deixar roubar, vai andar 2 milhas e ainda assim, diz o Senhor, vai prosperar. Vai prosperar. Porque confia na palavra do Senhor. O Senhor também traz um hino, então o Restauração da Alma de hoje está bem especial. Eu quero que você fique firme na palavra. Uma irmã minha ativou isso em mim, Elane. Ela disse, por que você guardou a harpa? Eu não tinha nem percebido. Eu não sou cantora, mas sou adoradora. Por que não digo cantora? Porque eu não tenho habilidades, tons de cantora, mas sou adoradora. E Deus tem um mistério muito lindo no louvor comigo. Ele sempre diz, né? Deixe que falem, enquanto falam, você louva o meu nome. Pois teu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Porque não é sobre o louvor, é sobre o ofertante. É sobre quem é Abel e quem é Caim. Não é louvar por louvar. É o que vem desse interno desse louvor. É a intenção desse louvor para o Senhor. Assim nos diz o Senhor. Então, aleluia. Ouça esse louvor e em seguida nós iremos orar para a glória de Deus. Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, falha quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo e de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação, aleluia, glória a Deus. Amém. Plena liberdade em Jesus, sem fim. Firme nas promessas de Jesus.
firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então a oração do publicano, ele fala no verso 13. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele não pensa elevado de si mesmo, nem de si mesma. Ele sabe, eu sou pecador, mas tem misericórdia de mim. Então, a exaltação aqui é a elevação dos pensamentos. O outro homem, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Ana foi ao templo e no templo ela gerou em oração aquilo que ela queria que Deus mudasse na sua realidade. Então, as ferramentas, eu anotei que o Espírito Santo falava, deixei minha mente livre, oração, choro e louvor. Louvor, Paulo e Silas dentro da prisão, abriu ali, soltou as correntes. O choro de Ana, Deus traduziu também em palavras, traz um alívio para o seu físico, para o seu cérebro. As pessoas precisam chorar. As pessoas estão irritadas, estão irritados, estão nervosos, estão estressados. Por que isso está acontecendo com você? Deixa eu te dizer, é porque o cérebro não está suportando mais guardar. O cérebro não está suportando mais guardar. Guardar o quê? Guardar essa dor. Guardar essas lágrimas. Você precisa nomear. Você precisa nomear. Por que Ana estava chorando? Porque aquele choro é porque ela não tinha filhos. Por que Agar estava chorando e o anjo pergunta para ela: por que choras, Agar? Para onde vais? De onde vens? Para que ela se situe. Para que ela se situe dentro da situação. Para que ela se situe dentro da situação. Então, nomear esse choro é porque eu fui traída. Eu fui traído. Me lançaram dentro de um poço. Foram indiferentes ao meu grito de socorro. Me viram quase morrer e nada fizeram. Mas Deus te protegeu. E eu e você estamos vivos porque temos sido protegidos por Deus. E a dor não impede você de ser um governador. A dor não impede você de lutar guerras. A dor não impede você de ter família. Mas em dado momento, na vida de José, a dor, ela foi exposta. Por quê? Porque o cenário, estava ali no cenário as pessoas que trouxeram as maiores dores na sua vida. Então essas memórias do passado foram tocadas. E ao serem tocadas, um choro na vida de José é inevitável. E ele chora. E ele chora muito. Porque a dor que José passou na sua infância, ou seja, na adolescência, você é real. Aconteceu de verdade. Aconteceu de verdade.
Mas você vê José nomeando a sua vida. Que tudo aquilo que aconteceu foi mal. Ele não nomeia de uma forma ilusória, imaginária, não. Foi mal. Mas Deus transformou em bem. E ele mantinha a sua saúde emocional, sua saúde psicológica. Ele continuava usando toda a sua suas faculdades mentais para a glória de Deus, para cooperar com o plano de Deus de salvação em um tempo de seca. Toda a habilidade que vinha de José vinha do Espírito Santo de Deus, que é excelente. Uma sabedoria que não é da terra, mas vem de Deus. Ninguém sabia interpretar os sonhos. Apenas Deus revelou a José, porque era José que tinha que ficar naquele cargo, naquela posição. Então José nomeou a sua vida. Isso que aconteceu na minha vida foi mal. Porque o estrupo é real, a indiferença é real, o abandono de uma mãe em alguém que descobriu o diagnóstico de câncer é real. Mas a palavra de Deus também diz que Ele é o teu pai. A você que não tem pai, não tem mãe, até tendo vivos, mas não tem. Deus, ele assume essa paternidade. E eu tenho certeza que Deus tem passado pela vida de pessoas para fazer você prosperar e você ter uma vida. Não importa a vida que seus pais escolheram. O pai de Abraão morreu numa terra que lembrava a morte do seu filho. Tinha o nome do seu filho que morreu. Mas Abraão prosperou, mesmo carregando 2 lutos nas costas. Josué conseguiu cumprir a missão que Deus entregou. Mesmo Moisés, um grande líder, falecendo. Então a dor não impediu eles de chegar aonde Deus queria que eles chegassem. Porque mesmo com dor, eles continuavam se movendo. Eles continuavam fazendo o bem. É a sua essência. É quem você é, diz o Senhor. Só seja você, irmão. Seja você, se quem você é, porque também não pode entrar no orgulho gospel. Se quem você é alguém que está alinhado com a palavra de Deus, continue sendo quem você é. Não é filha de Deus, prova aí, vai, prova que tu é filha. Sai dessa situação, dá o teu jeitinho, não. Eu vou ficar. Porque ele foi que disse, Canaã vem para as tuas mãos. Não é? E aqui não é deitar na rede. Você vê que o povo de Deus, ele tinha um caminho, e eu não tenho problema em explicar, porque Deus, ele me ensinou, foi ele que deu saúde à minha mente, foi ele que me deu entendimento e sabedoria, e por que eu vou reter se não é meu? Você que crê também vai prosperar, assim nos diz o Senhor. Então, nomear. Eu estou triste, sim. Eu estou triste porque eu perdi a confiança, porque eu fui traída, porque eu fui traído. Veja, José, ele estava em extrema perturbação mental, eu dizia. Com as minhas palavras, fazendo uma análise. Ficou perturbado. Confio ou não confio? É as mesmas pessoas ou é outras pessoas? E isso é super normal. Os comportamentos é que mostraram para José que seus irmãos não eram mais o mesmo. Quando Judá diz, deixa eu ficar no lugar de Benjamim, eles não queriam trazer mais aquela dor para Jacó. Então ali, eles mostraram que estavam honestos, que não estavam mais com aquele espírito de morte, de perseguição. Porque que se colocaram? Como assim a gente viu comportamento diferente? Quando Judá ele diz que vai ficar, aquilo ali é sacrifício. Eu vou sacrificar a minha vida. Porque eles ainda não sabiam que era José. Eu vou sacrificar a minha vida. Vou ficar aqui, debaixo dessa mão poderosa de Faraó. Mas eu não vou colocar a vida do meu irmão em perigo. Eu não vou ser egoísta. Entende? Ser egoísta. Vou salvar a minha vida. Hoje fica aí, Benjamim. Se fosse os de antes, iam deixar Benjamim. Mas não era. Entende? Então é super normal. Então se hoje Deus, você está chorando do nada. Não é do nada. Talvez você não queira entrar em contato com essa dor. Mas precisa entender por que está chorando. Eu estou chorando. Por quê? Porque antes de Jesus fazer o milagre, ele traz para a tua consciência a área que ele vai fazer o milagre. A área era Lázaro. E Lázaro morreu. Foi enterrado.
Então, dentro de José, trazendo o exemplo dele, tá sendo bem quentinha do céu, misericórdia. Que eu tô tentando colocar em palavras, tá? Bem rolo, assim, bem fluxo do Espírito Santo, assim. É sempre dele. Mas é porque quando a gente não tem o controle, a gente fica naquela lentificação pra poder colocar em palavras, né? Enfim. Então, quando José, aquelas memórias ali são ativadas, porque aquilo que tá diante da sua visão vai mexer em algo com o seu interno. Então, aquele choro ali é posto pra fora. Então, nomeie essa dor. Não entre no imaginário. Deus é a verdade. Ele sabe a verdade sobre você. Ele sabe por que você tá chorando. Talvez você não queira falar. Eu tô chorando porque eu fui traída, eu fui traído. Porque eu não confio mais nessas pessoas. Porque eu não sei se essas pessoas realmente mudaram. E isso deixa a gente inquieto. Veja Jesus inquieto ali, não é? Algumas versões diz perturbado no espírito. Enfim, com a questão de ele saber que Judas iria o trair. Então você não vai ficar confortável diante das situações que Deus traz revelação. Não é confortável saber que a outra pessoa vai fazer uma maldade. Mesmo você ter dado tudo do melhor e do bem. Então, nós falamos sobre algumas ferramentas aqui que o povo de Deus sempre teve nas suas mãos para manter a saúde da sua mente. Sempre. O povo de Deus nunca foi um povo abandonado. A oração sempre foi uma ferramenta de intercessão para mudança física, mudança de realidade. A oração também foi um meio de expressão, de trazer alívio psíquico, de trazer alívio para essa dor, de falar do que Penina faz no ambiente, que te maltrata, que te afere dor e sofrimento, com um espírito orgulhoso e soberbo. Deus é um Deus que vê rejeição, vê a rejeição de Lia, ele vê também o seu, ele também vê a sua. A rejeição que a cultura traz, que os tempos traz, porque isso ainda é real, ainda é permanente. Essa ação, esse comportamento de rejeitar, de endurecer o coração, de te lançar dentro de uma situação e te deixar sozinho ou sozinha, isso não vem de Deus, irmãos. A gente está dentro de uma caixinha. Porque muitas vezes a gente está em Canaã, mas a gente não tem realidade. A gente não vê realidades externas de outras pessoas. Escuta os seus sofrimentos. E através de uma oração, de uma presença, de uma escuta, eu não sei o que você tem que possa fornecer de fonte, mas seja a fonte. Em um dos ambientes em que Deus estendeu as minhas tendas, eu ouvi uma jovem que, além de enfrentar o câncer, está enfrentando o abandono de sua família. Está indo para o conselho tutelar. Mas Deus vai proteger a vida dela. É um José, com 17 anos, perde o seio da família. E eu creio em nome de Jesus, embora ela não saiba que eu esteja aqui, mas estou liberando essa palavra sobre a vida dela. Que Deus irá proteger, que ela irá prosperar, que ela irá governar, que ela irá ter família, que ela irá ter filhos, diz o Senhor. Se você também se encontra como essa jovem, saiba, por mais que você tenha perdido o lugar de segurança, você não perdeu a presença de Deus. Então, nesse caminho, tema a Deus, faça o bem e Deus te fará prosperar nesse caminho. Olha eu aqui, eu estou viva por causa da presença dele. Eu não posso dar a glória. Eu tive muita ajuda, não é dos meus irmãos, de livros, das revelações da palavra de Deus, mas é a palavra. Mas é alguém que dispôs as suas faculdades mentais para receber em seu espírito aquilo que Deus falou, colocou em livros, criou plataformas e assim, aqueles que querem prosperar na palavra de Deus têm buscado beber dessa água viva, têm crido naquilo, nas revelações da palavra de Deus. Mas há também o seu momento de individualidade com o Senhor. Seus pais podem ter te ensinado um caminho, mas você precisa ouvir da boca de Deus. E já vai 34 minutos. Mas o Espírito Santo é livre. Essa é um daqueles... porque agora, né, tem duas capinhas, Restauração da Alma.
Tem uma que é notícia urgente. Então, esse é um vídeo notícia urgente. É algo que o Espírito Santo falou. Também é um meio de nós nos comunicar, de nós orarmos juntos, de nós professarmos nossa fé, de você manter a saúde da sua mente em pé, porque você está no caminho e você vai chegar aonde Deus disse que você vai chegar. Se você permanecer, ficar firme no caminho, firme na promessa, mesmo com as tempestades. As tempestades podem ser espírito contrário, mas vai ter um corre-corre aí. Notícias boas vai se espalhar, porque notícias ruins se espalharam. Jesus morreu. Tá onde agora? Dentro do túmulo. E uma pessoa rica ali, né? José, ele cuida do corpo de Jesus, coloca no túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É o céu tirando a posição que o homem colocou sobre a tua vida. A tua posição emocional, a tua posição psicológica, a tua posição financeira, a tua posição familiar, a posição nos relacionamentos, a posição nos relacionamentos com teu filho. É Deus te fazendo prosperar em tudo com o seu Espírito, porque o Espírito Santo de Deus traz vida para esse relacionamento conjugal, traz vida para esse relacionamento com seus filhos, traz vida para esse teu interno, assim diz o Senhor, traz vida para os relacionamentos sociais que Deus, Ele te fará acessar para te usar como fonte e para pessoas também ser usada na tua vida como fonte. O ser humano, ele se relaciona. O ser humano não é para ficar na caverna, mas existem momentos que nós estamos na caverna bebendo água. Quantas vezes, e comendo pão, quantas vezes Deus usou as minhas irmãs para me dar água, para me dar pão. E aí eu saí da caverna, eu saí da cama, eu saí da paralisação, eu saí do choro, eu me movimentei, mesmo com dor, confiando na palavra, alimentada e enfrentando o espírito de Jezabel, que é contrário ao espírito da pureza, da santidade, do ambiente saudável. Assim nos diz o Senhor e traz entendimento para nossa mente. Amém? Então, vamos orar em nome de Jesus. E o propósito dessa oração, porque a nossa oração tem que ser intencional, nós vamos pedir... Eita, eu nem ia mostrar! Foi inconsciente! Gente, foi uma semeadura! Eu nem ia mostrar, mas foi inconsciente. Eu já tinha tido... Eu vou contar esse testemunho para você entender um pouco quando Deus manda a chuva. Muito mais do que você semeou. Eu tinha um computador, eu já dei um testemunho aqui, né? E um despojo, né? Um seminovo, que é novo. E que alguém botou ali pra vender, eu comprei. E aí minha filha passou na universidade e eu não tinha condições, né? Porque eu tô sem trabalhar. Tô trabalhando na obra de Deus agora. Como voluntária em vários territórios, mas pra glória de Deus. Como é que se diz? Aí eu peguei e dei o computador a minha filha. Aí fiquei fazendo os trabalhos da universidade com o celular. Aí depois eu consegui um tablet, né? Um tablet muito bom, comprei novo da Redmi Pad SE. E aí Deus tocou meu coração pra eu dar uma pessoa. Eu dei. Aí fiquei sem computador, sem tablet e... Eu não vou contar outra coisa. E pronto. Aí fiquei durante um tempo, acho que um ano e meio. E fazendo as coisas da faculdade. Uma amiga minha me ajudava com os trabalhos, né? Já que eu não tinha um computador. E eu ia estudando pelo celular, fazendo tudo pelo celular. Aí, quando chegou a minha vez. E aí, Deus me deu esse iPad, né? Novo. Então, veja. Ele me deu muito mais do que eu semeei. Porque, assim, o valor do iPad é muito mais caro do que aquilo que eu semeei. É pra você entender quando ele manda a chuva. Então, ele mandou. Inclusive, eu não tinha, assim, pedido a ele um iPad. Mas hoje, usando, irmãos, é bom. E por que é bom? Eu vou até dizer para minhas irmãs, para ela tiver, se elas não tiver. Eu gosto muito de escrever. E você pode escrever, aconselho que seja a original. Essa caneta original, eu comprei ela, nova não, foi semi-nova, né? Um despojo. E você, irmãos,
você pode escrever. Deixa eu falar aqui para minhas irmãs. E aí é melhor, porque eu tenho muitos cadernos do tempos antigos. E agora, deixa eu ver algo aqui que eu possa... E agora eu posso escrever, ó. Fica escrevendo, desenhando. Deixa eu só botar aqui pra você ver, pra que Deus ele possa te dar também. E aí a gente sair dessa caixinha. Ó, olha pra isso. Então eu posso escrever, o Espírito Santo fluindo, além de colocar versículos e tudo, ó. Tá vendo? E botar cor, várias coisas. Então, já que foi inconsciente, já que vocês viram, eu não vou cortar o vídeo. Eu não sou de mostrar as bênçãos que o Senhor me dá, né? Nem sempre a gente tá num território confiável. Mas a gente tem que fluir, ser quem Deus nos chamou pra ser. Mesmo com espíritos contrários, né? A sua felicidade, ao seu bem-estar. Sempre diga ao Senhor, poxa, tudo que eu quero é estar bem com meu esposo, é que nossa família prospere na tua presença, debaixo da tua palavra, debaixo da tua vontade. Mas é incrível como o que a maioria das pessoas gostariam de ouvir é que, só para você entender um pouco, é que a gente se separou. Não é como você pode torcer pela destruição da família de alguém. Eu já orei por família de pessoas que me atacaram, que me atacam, que desejam mal, mas que eu oro, porque eu sei como é devastador uma separação, um relacionamento conjugal sem saúde. Não é só estar junto, mas é esse ambiente ter saúde, é esse ambiente. Então, se isso não está na tua casa, ore em nome de Jesus para que Ele faça uma intervenção, para que Ele estabeleça o seu reino, Ele estabeleça a vida no ambiente. Mas nós já profetizamos, então vai acontecer. Mas é uma didática para você entender que a oração é uma ferramenta de intervenção, de relacionamento, de cuidado de Deus para com o seu povo, não é? Então vamos orar em nome de Jesus. Que o Espírito Santo me conduza nesta oração para a glória de Deus, porque eu não quero só que o Senhor ele te dê uma estabilidade financeira, de que Ele te faça prosperar só na área monetária. Você precisa de dinheiro para circular nesse mundo, mas em todas as áreas da sua vida. Mas especificamente a irmã falou sobre finanças, né? Eu não sei a necessidade dela, mas eu creio que Deus envia corvos, que Deus envia anjo, que Deus envia peixe para a glória de Deus, para que o nosso nome como cristãos aqui nesse mundo, não é? Antigamente, ou é crente e aquilo só o nome da pessoa antigamente já era válido, não precisava nem de cartório. Mas as coisas se corromperam tanto que hoje é preciso de várias garantias judiciais para que, eventualmente, a honestidade se manifeste na vida de alguém, você não tenha tantas perdas. E isso é lamentável. Mas, em uma escolha individual, eu e você podemos escolher quem seremos com Deus. Honestos, fiéis, pessoas de palavras, pessoas com nome limpo no mundo, limpo numa questão financeira, não é alguém que intencionalmente contrai dívidas e não quer pagar. Então, se você tem esse desejo no teu coração, saiba que Deus vai atender esse pedido, certo? Se você deveu a pessoa e você não conseguiu pagar, mas você quer pagar, e vai entrar em contato com essas pessoas, e você vai restituir essas pessoas, como Zaqueu fez. Ó que palavra quentinha do céu. Ó glória a Deus. Também assim sucederá na sua vida. Deus vai te dar condições, se este é o seu caso, de restituir pessoas. Amém? De restituir empresas que você venha a ter roubado, venha a ter furtado, mas consciente daquilo que fez, perdoado, mas que Deus tem gerado. Porque eu me lembro do testemunho eu gosto dela muito, Joyce Maia, que ela teve um relacionamento que levou ela a fazer algumas ações ruins e que ela restituiu essas pessoas, né? Então, muitas vezes, Deus vai gerar isso em você, sim. Também é uma forma de as pessoas verem que você mudou, né? Você antes era o Judá que tramava a morte, que roubava. É um exemplo. E agora você é um Judá que restitui muito mais do que aquilo que você pegou. Assim também nos diz o Senhor. Então, Pai, nós oramos agora em nome de Jesus.
Eu creio que essa direção vem do céu, que essa direção vem de ti. Nós queremos orar por intervenções financeiras para que tu possa os fazerem prosperar nessa área. Prosperar na vida financeira, meu Pai. Eu não sei por que meio se dará isso, que tipo de fonte tu manifestarás na vida dele, quem serão os corvos, quem serão o peixe, quem será a viúva. Mas eu creio em nome de Jesus, meu Pai, que tu és aquele que move corações e que dá ordens e que Faraó, mesmo com o coração endurecido, vai vir obedecer. Porque ninguém pode ficar de pé diante da tua presença, diante da tua vontade, diante da tua palavra, diante do teu Santo Espírito. Queremos te agradecer pela vida do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, que é maravilhoso, que é conselheiro e que é guia. Nós não podemos ter uma vida financeira vinda de nós mesmos. Viemos de lares onde nós nunca conhecemos do que é o espírito de prosperidade, de bem-estar e de saúde. Muitos estão debaixo desta palavra, mas a tua palavra diz que tu és um Deus que ensina, que se relaciona. Pai, então ajuda eles a estar neste lugar de ensina e de escuta, para que tenham uma direção debaixo da tua palavra e assim eles venham prosperar. Que assim como tu foste na vida de Agar e deste a Agar uma fonte, e Agar pôde suprir a necessidade básica do seu filho Ismael, que assim também se cumpra na vida desta mulher que me pediu oração, na vida do teu povo. Restaura, meu Pai, socialmente o nome do teu povo, aqueles que estão endividados e que tu vês sinceridade no seu coração, de que querem realmente fazer a coisa certa, quer pagar impostos, Pai. É no nome de Jesus que nós estamos orando, que nós estamos crendo, que o nome de Jesus pode nos tirar, nos libertar dessa escravidão, dessa situação física, dessa realidade física. É nele que nós estamos crendo e que nós estamos clamando para que ele visite essas áreas, visite os diplomas, Pai, como assim me diz o Espírito Santo, que estão guardados, que possam ser ativados nas vidas deles. Visita as empresas que morreram, que entraram em falência, e ressuscita como tu ressuscitou a Lázaro. Ressuscita dentro deles, para que eles possam se mover, para que eles possam caminhar. Pai, eu oro em nome de Jesus, que assim como ressuscitasse a filha de Lázaro, que no meio do caminho veio a falecer, mas não foi enterrada, que tu possas ressuscitar, Pai, dentro deles, os teus propósitos, a tua palavra, e assim, Pai, a vida deles voltar a prosperar, a andar para a glória do teu nome. Porque quem viu o drogado vai ver um pastor em nome de Jesus. Quem viu o imoral vai ver, aleluia, um homem santo, um homem limpo pelo sangue de Jesus Cristo e cheio da presença de Deus. Quem viu um negador, aleluia, glória a Deus, vai ver, aleluia, glória a Deus, um homem convertido, rendido ao evangelho de Jesus. Quem viu um perseguidor, quem viu um matador, vai ver um homem manso, com espírito humilde, frutificando da presença de Deus. Só tu podes fazer essas coisas. Só tu podes fazer essas coisas. Um povo que saiu do Egito, mas ao sair, já saíram prósperos, não saíram de mãos vazias. Pai, se tu vais arrancá-los de ambientes, de empresas que os têm roubado de te adorar, de se entregar mais a ti, libertá-los dessa escravidão, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-os a prosperar nesse caminho e a não perecer no meio do caminho, ouvindo qualquer outro espírito contrário. Assim nos diz o Senhor. Nós oramos e queremos acessar, porque toda maldição financeira que seja quebrado agora na vida deles, em nome de Jesus. Porque estamos debaixo da bênção que a vida de Jesus, ela carrega. Eu glorifico o teu nome, eu glorifico a tua vontade, eu glorifico o teu plano, eu glorifico a tua presença, eu glorifico as manifestações do teu amor, eu glorifico as manifestações de autocuidado para com as nossas vidas, eu glorifico as manifestações de dedicação que tu tens dado para a nossa vida.
Eu quero orar sim pela vida deles. Eu sei que o mal persegue eles, para que eles não venham alcançar a promessa, para que eles não venham alcançar a posição que tu tens para eles, e que no meio do caminho eles tenham recebido ofertas tentadoras da mulher de Potifar, para não acessarem a posição que tu tens. Mas eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito que é inimigo de Deus, a vontade de Deus. Assim nos diz o Senhor. Eu repreendo no nome de Jesus Cristo. Sai agora, bate em retirada. Deixa a mente dele, deixa a mente dela. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de manipulação, de engano e de mentira sobre a tua mente. E que haja saúde na tua mente, que haja verdade na tua mente. Porque só assim tu irás prosperar. Assim te diz o Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, que todo espírito de morte e perseguição seja parado agora pela glória, pelo resplandecer da luz de Jesus Cristo, e que este e que esta venham se humilhar em teus pés e venham reconhecer que tem praticado um mau caminho. Assim nos diz também o Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, eu oro em nome de Jesus, porque é nele que temos depositado a confiança de mudança, a confiança de que é possível acessarmos lugares, posições, não para a vanglória nossa, mas para a glória do teu nome, para sermos fontes, multiplicadores e abençoadores, porque assim já somos com aquilo que tu tens colocado em nossas mãos. Coloca em nós, dai a nós um coração voluntário, um coração abençoador, um coração multiplicador. Não nos deixa guardar em reservatórios e gastar em deleites. Não nos deixa perder as oportunidades que Cristo tem nos dado de ajudar, de vestir, de dar de comer, de alimentar. Aleluia, glória a Deus. Como assim Jesus espera para nós. Não nos deixa ser indiferente a Jesus quando o encontrarmos no caminho. Pai, eu oro em nome de Jesus e cremos que tu selas no céu essa oração e que irás cumprir a tua palavra, de que assim como foi pedido, assim também se dará. De que assim como foi pedido, tu farás para a glória do teu nome, porque é no nome do teu Filho que nós estamos crendo nessa mudança de realidade física. Em nome de Jesus, de realidade espiritual e física, porque sabemos que espiritualmente todo espírito de miséria que estava sobre nossas gerações foi quebrado pelo poder do nome do teu Filho, e nós sabemos que tu irás manifestar no físico a realidade desta palavra, de que nossa realidade financeira vai mudar para a glória do teu nome. Amém. Receba com mansidão essa palavra, a palavra de Deus, e seja abençoado pela essa oração que o Espírito Santo trouxe para nós. Mas saiba, ele ainda ora muito mais com palavras que eu e você nem soube dizer, mas que ele intercede por nós. E Jesus está nesse lugar também de intercessão. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.